Olá, pessoal. Boa noite. É uma honra e um privilégio estarmos aqui. O primeiro Pod Bless de 2026. Um novo tempo. Um tempo em que Deus confirmou um momento e um marco, não só na minha história, como eu aposto, que na vida de cada um de vocês, porque a palavra de Deus transforma. E nesse novo momento, eu tenho a honra e o privilégio de chamar uma grande mulher, uma grande profissional, mas, sobretudo, uma filha amada do Senhor. Aquela que me acolheu no meu grupo de conhecimento e que o Senhor direcionou para ser a primeira convidada desse novo marco. Então, é com muita honra e com muito prazer que eu anuncio a minha convidada de hoje. Cristiane Marian, né, Cris? Como é que você tá, amiga? Tudo bem? Tudo bem. Eu tô muito honrada de receber esse convite, sabendo que é a premissa desse novo Sim, tempo. tá vendo? O que a gente entrega, né, amiga? Muito bom. Obrigada por esse convite. Me sinto lisonjeada que a gente possa contribuir aí hoje. Amém. E que assim seja. Crica para os íntimos, tá, gente? Vocês vão ver aqui, a gente vai se chamar por conta da intimidade. E, Crica, a gente estava conversando, né? Porque tudo que a gente faz, inclusive para chegarmos até aqui, debaixo da palavra, né? E então a gente estava discutindo sobre o tema, entendendo como é que a gente chegaria, né, para que aqui fluísse o Espírito Santo. Porque isso não é sobre a Paula, sobre a Crica, isso é sobre Deus, né? E a gente discutiu muito sobre desmistificar o que é sucesso para as mulheres hoje em dia. Um tema polêmico, né, pessoal? Então, escutem com muita atenção, porque a gente refinou tudo isso com muito amor, né? E com muita certeza do que a gente está fazendo e entregando a palavra. Então, eu queria que você se apresentasse, primeiramente, falasse um pouquinho, né? Quem é a Cris, quem é a Crica, e depois o que Deus mais te tocou quando a gente fala de desmistificar o sucesso da mulher feminina. Sim, muito bom. É uma pergunta extremamente profunda porque ela é muito pessoal, né? Sim, sim. Então, a Cristiane, antes de conhecer Jesus, ela era uma mulher que ela corria atrás do sucesso. Então, eu sou formada em engenharia civil, sempre empreendi. Então, eu tive minha primeira construtora assim que eu me formei. Muito nova, imatura. Eu tinha Deus, mas eu não tinha entendimento quem era Jesus. Perfeito. E eu tinha aquele negócio para ser capa de revista, para estar em palco, eu queria ser vista. Então, todo mundo por fora admirava muito aquilo que eu fazia. Perfeito. Era uma máscara perfeita. Mas, por dentro, eu era uma mulher totalmente ferida. Eu queria ser amada, eu queria ser vista. Então, eu quebrei meu primeiro negócio, né? E quando eu percebi que quando eu tinha alcançado aquele sucesso da empresa grande, tocando 5 obras por vez, viajando todo final de semana, indo dos meus melhores restaurantes, eu tinha me afastado do Senhor. Então, eu já não tinha mais tempo de orar, eu já não tinha mais tempo de buscar, de agradecer. Então, tudo era para honra e glória da Crica. A Crica é muito boa, a Crica faz tudo. Então, aquele sucesso que muitos pintam, né? E a nossa referência é a capa da Forbes, a gente já vai chegar nisso, como a referência é muito forte para o ser humano, né? E aí, quebrei em 2022 e comecei a buscar o Senhor. Falei, Senhor, por que eu tenho tudo e eu não tenho nada? Eu sinto um vazio. Amém. E aí ele falou para mim, filha, você na obra é muito pouco. Você precisa ajudar mais mulheres. E lógico, naquela época, uma mulher totalmente orgulhosa, com foco no sucesso, na performance, ela foi buscar, pela força do braço dela, uma maneira de ajudar essas mulheres. Perfeito. Até que um dia eu falei, não, estou muito cansada. Era um lugar muito cansativo sustentar e deixar em pé. E aí foi quando eu encontrei Jesus. Amém. Então, eu encontrei Jesus, ele falou, pai, eu tenho um plano um pouco diferente para você. E aí, eu saí da engenharia por um tempo, depois eu retornei, e Deus foi a base, foi não, né? É hoje a base do meu negócio. A gente cumpre princípios dentro da construtora e coloca ele como base, né? O Espírito Santo está na ponta do conselheiro da empresa. E hoje eu posso falar que eu sou completa em todas as áreas da minha vida. Então,
o sucesso hoje, para mim, é sem dúvida poder acordar, falar com Deus, fazer massagem às 9 da manhã. E não é estar na capa da revista. Não é estar na capa da Forbes. Maravilhoso, Krika. Eu acho que o que você está trazendo é ouro. E eu vim passando por isso. E eu vi muitas mulheres, né, perto de nós, inclusive no nosso ambiente, tendo crise de ansiedade, tendo burnout, por exaustão. Em que momento que a gente começou a comparar amor com performance? Em que momento a gente começou a medir, né, a nossa própria régua de ser validada pela nossa utilidade? Porque a gente tem que ter consciência que tem muita mulher que está tentando pagar o preço por um amor que é gratuito. Né? Que é justamente como preencher esse vazio que você trouxe. E eu acho que essa questão do estar cansada é muito difícil hoje você querer conquistar amor por esforço. E é exaustivo. E é nesse lugar que você vê que muitas vezes pessoas podem amar o que você faz por elas, mas não amar você. E quando você não tem esse senso de identidade, você acaba aceitando menos do que você merece. Exato. E aí vai para outras linhas da nossa vida também, né? Perfeito. Vai para a linha emocional, de amizades, em tudo aquilo que a gente aceita na nossa vida. Amém. E esse buraco, tudo que o ser humano faz é para ser amado. Por que a Cristiane usou um blazer azul? Ela quer ser amada. Perfeito. Por que quando a gente vê aquele tênis a blogueira usando no Instagram, a gente quer comprar? Porque a gente quer pertencer, a gente quer ser amada. Perfeito. E isso, muitas vezes, requer algo que vai muito além do espiritual. Ele vai para o entendimento do nosso mecanismo. Por que eu estou querendo aquilo? Qual é a parte que me falta que eu preciso ter algo para achar que eu sou? Então, a nossa pirâmide de valor, como você bem disse, ela está muito invertida. Perfeito. Eu preciso ter o tênis que a fulana tem, ter a bolsa de grife lá, de luxo, depois fazer. Então, se eu faço, se eu aceito todos os convites, se eu ajudo todo mundo, se eu sou legal, eu sou amada, e depois eu sou. Perfeito. Então, a gente precisa inverter essa pirâmide. Primeiro, eu sou. E a gente só entende quem a gente é quando a gente conhece profundamente a Deus. Quanto mais a gente conhece o caráter de Deus, mais a gente sabe quem a gente é. Amém. Então, essa exaustão, o burnout, é uma busca inconsciente por algo. Com certeza. E eu falo que vai para o material porque até pouco tempo atrás, convertida, espiritualidade em dia, terapia em dia, um dia eu vi uma bolsa verde de uma marca que eu gosto e eu queria estourar o limite do meu cartão para comprar aquela bolsa, porque eu tinha visto uma amiga usar um look amarelo com uma bolsa verde. Falei, eu preciso dessa bolsa verde. Só que para eu comprar, eu estouraria o limite do meu cartão. Eu não tinha feito uma reserva para aquela bolsa, não tinha me planejado. E eu não ia mexer nas minhas finanças para comprar uma bolsa. Eu tive que ministrar a minha alma para falar, não, por que você quer isso, Cristiane? Perfeito. Então, às vezes, é um exercício também de questionamento. Por que eu quero aquilo que eu quero? Perfeito, Krika. E o que você trouxe é muito... Quanto mais próximo a gente está do Criador, mais próximo a gente está de nós mesmos. Porque tem muita gente perdida tentando encontrar respostas ou até mesmo recompensas, como se seguir a Deus fosse uma barganha. Ah, eu quero isso, então eu faço aquilo. E não é isso, é você ter essa conexão. Eu uma vez ouvi até uma analogia, né? Que se você tirar a planta da terra, ela morre. Se você tirar o peixe da água, ele também morre. Assim somos nós sem Deus. Nós vamos morrer, mas morrer não necessariamente no sentido físico, mas figurado. Porque fica esse vazio que você vai tentando buscar em outros lugares e você nunca está satisfeito. Porque esse vazio, ele só vai ser preenchido com Deus.
que é o nosso Criador, vem da nossa identidade. Então, hoje eu vejo mulheres, né, a gente discutiu muito sobre isso, de estarem buscando a identidade na performance, no desempenho. E aí o valor delas está morando naquilo que elas entregam. E aí, quando eu deixo de encontrar isso, eu tenho tanto medo de perder, que eu também deixo de me posicionar. Exato. E Deus, ele é tão bondoso que você pode até buscá-lo para ganhar. Ele vai te dar. Amém. Mas aí vai ser como se fosse uma caixa sem fundo. Ele vai depositando a bênção e a bênção vai escoando. O buraco fica. Ele vai depositando a bênção e o buraco fica. Sim. E quando você permanece na presença de Deus... Amém. Aí você está completa. Aí tudo pode acontecer. Pode uma obra estourar a caixa d'água, como eu falo, pegar fogo na caixa d'água. Eu vou estar em paz, porque sei que Deus está comigo. Eu não preciso buscá-lo para ele me abençoar naquele fogo na caixa d'água. Uhum. Ele já está comigo, então eu fico em paz. Então eu pergunto, Espírito Santo, aconteceu essa situação aqui, o que eu faço? E isso também me tira do burnout, porque tira a força do meu braço. Perfeito. Eu não preciso mais fazer tudo sozinha. Uhum. E aí vai muito para mulheres que são solteiras, né? Eu sou solteira, tenho meu negócio, tenho a minha casa, tenho o ministério. Se eu acho que eu preciso dar conta disso sozinha, fica insustentável. Perfeito. Agora, se eu sei que Deus me chamou para isso, que eu caminho com Ele no propósito, isso vai ser um lugar leve. E não vai ter burnout, vai ter cansaço um dia a mais, pode até ter. Mas vai ser um lugar de leveza, do feminino, que flui. O feminino flui. Quando eu estava nesse processo de parar de ser masculina e acessar a minha essência feminina... Eu achava que quando eu fosse feminina, eu não fecharia mais negócio. Porque eu ainda tinha uma mentira na minha mente. Falava, se você não tiver ação do masculino, do fazer, você não vai. E o feminino, ele atrai. Tudo vem com facilidade. E quando eu fui tratar o feminino, abraçar meu feminino, ia de dentro para fora, buscar a Deus para Ele me revelar como Ele me criou... Ele cuidou de tudo. Eu até tenho um testemunho muito forte sobre isso. Há uns 2 anos atrás, quando eu voltei para a engenharia, para a Benai Engenharia, eu entrei num grupo de networking, sem perguntar para o meu conselheiro, Espírito Santo, se eu podia ir. Consulta tudo, né, Não, Crica? tudo. Vocês estão vendo, pessoal? Consulta o Espírito Santo. Consulta tudo. Entrei nesse grupo sem perguntar a ele. Entrei nesse grupo e toda semana tinha encontros, bem cedo de manhã. E eu não sentia paz naquele lugar, eu sentia um incômodo. E aí passou, ele é tão bom, ele me deixou 1 mês ainda lá. Conheci algumas pessoas bem legais. E aí um dia, dirigindo para lá, ele falou, agora você pode me entregar isso, né, filha? Tá na hora de sair desse lugar, que não é mais assim que eu quero. E aí eu levei um choque, fiz prova com Deus, falei, Senhor, se isso é a tua palavra, não me deixe enganada, fulana vai me mandar uma mensagem. Paulinha, deu 2 segundos. A pessoa me mandou mensagem, que era inclusive para me convidar para falar da empresa no próximo encontro, que eu teria uma pauta. Eu falei, então, meu amor, não vou poder ir, tô saindo hoje. Não pertenço mais. Esse lugar já não é mais para mim. Esse lugar não é para mim, tô saindo hoje. Eu saí do grupo no mesmo dia. E ninguém entendendo, todo mundo mandando mensagem. Falei, gente, é uma direção de Deus. Daqui a pouco eu vou poder falar mais, agora nem eu sei. Quando eu souber, eu atualizo vocês. E aí, quando eu saí, ele começou a me mandar cliente. Fulano me indicou. Você já fez uma obra para mim, tenho mais uma demanda. Então, o que ele estava tentando falar para mim? Filha, eu sou teu sócio. E assim como o Senhor é teu conselheiro. Assim como o Senhor é teu marido. Amém. Enquanto ele não ocupar esse lugar de tudo que você precisa, né? A palavra diz em Gênesis, eu sou o eu sou. Amém. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou a bolsinha verde que você precisa. Sim. Procura aí, tem uma falta aí dentro, porque você precisa tanto dessa bolsa. Amém. Então, é esse lugar de descanso, de entender se existe um mecanismo meu buscando aprovação, buscando algo.
E a gente vive num meio de tanta comparação, né? Sim. Instagram o tempo todo. Mulheres fortes na capa da revista, com cabelo bem duro, bem reto, né? As expressões até mais masculinas, mais altivas, né? Então, o que a gente olha para o sucesso? Não, o sucesso é isso. Sim. E se eu colocasse na capa da Forbes uma mulher de vestido floral e 2 bebês no colo? Sim. Maravilhoso. Tá aqui agora, né? E, Krika, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental para a nossa pauta de hoje, pelo que a gente orou. A gente tá juntas nesse movimento de resgate do feminino. Eu também venho disso, né? De o tempo todo ser uma mulher que faz, acontece, palestra. E por muitos anos, o meu trabalho era onde morava a minha autoridade e a minha identidade. Como se eu só fosse validada aqui, reconhecida aqui. E aqui eu fazia, porque aqui eu confio. Uma autoestima profissional lá em cima e uma autoestima pessoal tentando se esconder na capa do trabalho. Então, Deus pega, né, dentro desse movimento de conversão e fala, não, eis o tempo de você me entregar aquilo que você mais confia. E eu lembro do dia, né, que eu decidi entregar, que foi muito por obediência, que foi uma palavra que você trouxe aqui. Você pediu pelo seu relacionamento com o Espírito Santo, né, um direcionamento, ele confirmou e você obedeceu. As pessoas, eu acho que acreditam que a gente tem direcionamentos tudo muito claro. E andar com Deus não é assim. É você literalmente dar o pé que Deus vai sustentar o chão, né? E aí, dentro disso, Krika, a gente vê muito essa tentativa de metrificar o sucesso única e exclusivamente pela performance, pelo desempenho e não pelo feminino. Então, como nós estamos nesse movimento agora de resgate do feminino, isso até... Eu tô sentindo, tá? Não sei você, mas eu tô sentindo até algumas pessoas olhando como se fosse futilidade, enquanto Deus chama para ser descanso. Pessoas se chamam de... ela quer descansar, mas assim, quer uma vida tranquila, quer uma vida de madame. Enquanto Deus fala, não, filha, eu só quero que você cure tudo, que você volte para sua essência, porque não existe feminino contra masculino. Existe aqui uma complementariedade, né? E eu queria que você explicasse isso dentro da sua ótica, do que você está vivendo e como você vê isso. Por que hoje essa busca por amor tão incessante está tão ligada a desempenho, por exemplo? Por que as mulheres precisam ter até um ar mais masculino para receber palmas, reconhecimento e validação? Sim, é exatamente isso que você falou. Ela precisa dessa capa, dessa armadura para esconder a ferida interna dela. Perfeito. Porque ela viu, de repente, a mãe dela sendo traída pelo pai, o pai dela indo embora de casa. Ela viu a mãe trabalhando duro, colocando comida dentro de casa e o pai no sofá. Que aqui no Brasil, né, se fala tanto de patriarcado, mas o sistema do Brasil é eclesiástico matriarcal. Como que é isso, Krika? Olha quem é a nossa padroeira? Não é uma santa? Uma mulher sozinha? Por que tem tanto registro de bebê sem o nome do pai? Porque é a mulher que manda em casa. Então, é um sistema que foi constituído. Então, enquanto a mulher não procura o motivo pelo qual ela nega quem ela é, porque quando eu me visto igual ao homem, me comporto igual ao homem, repetindo um padrão da minha mãe ou da minha avó, eu nego quem Deus me criou para ser. Perfeito. E eu era uma mulher que me achava feia. E é uma mentira que o inimigo muitas vezes coloca em muitas mulheres. Você é feia, você tem que ter sucesso. E muitas mulheres, elas buscam o sucesso, buscam o dinheiro, e não é difícil você ouvir mulheres falar assim... quando eu tiver dinheiro, eu vou ter liberdade. Nunca vai ter dinheiro, porque dinheiro não é liberdade. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é papel. Aqui no Brasil é real. Nos Estados Unidos é dólar. Enquanto o dinheiro ocupar o lugar de Deus, ela não vai ter. Então, ela busca o dinheiro, ela busca o sucesso para tampar a emoção dela. Então, uma mulher masculina, ela tem uma capa, ela é forte, ela vai, ela faz. Emocionalmente, ela não sustenta. Quer ver? Mulher
feminina machucada ou mulher masculina não consegue se relacionar a longo prazo, não quer ter filho. Se você já tem algum sintoma, já fica ligado e já começa a cavucar aí com o Espírito Santo. Ela quer muito dinheiro, ela corre atrás de dinheiro, e quanto mais a gente corre atrás de dinheiro, mais ele foge, menos ele fica. Quando eu saí do masculino e fui para o feminino, foi a primeira vez que eu fazia muito dinheiro, o dinheiro fica e se multiplica. Uma mulher no masculino não multiplica dinheiro, porque Deus criou a mulher para criação, gestão e multiplicação. Perfeito. Aí a mulher vai lá para o outro lado e quer fazer a ação, a estratégia, que é o papel do homem. E vive cansada e não sabe por quê. Então, a gente investiga por que eu sou masculina. Perfeito. Por que eu tenho raiva de homem? Por que eu olho um homem e falo que ele é banana? Da onde vem? Quando eu estava estudando o livro de Gênesis, a gente nota essa repetição de padrão, né? Quando Isaac foi entrar, quando teve fome na terra que ele estava, ele falou, nossa, eu vou voltar para o Egito, porque meu pai foi para o Egito e prosperou. Abraão prosperou lá. Sim. E Deus veio para ele e falou, não, você vai para Gerar. E quando ele chegou lá, ele mentiu, falando que Rebeca não era esposa dele. Igual Abraão fez com Sara. Igualzinho. Então, a Bíblia, a palavra, já nos deixa um legado da nossa repetição. Então, eu olho para minha mãe e falo, ela viveu a realidade que ela teve. Deus tem um plano diferente para mim. Se eu estou muito corrida, se eu acho fazer unha futilidade, se eu falo assim, ó, quer ver a frase típica? Eu me dou muito melhor com homem do que com mulher. Gosto mais de assunto de homem. Conte-me mais sobre isso. Então, você tem ferida no feminino. Você vai estar sempre cansada, às vezes acima do peso. Fala que não tem tempo de cuidar da beleza, do belo. E quanto mais você se afasta do plano de Deus, que você é ser mulher, mais cansada você fica, porque você não está no teu lugar. Perfeito, Cris. E isso também que você trouxe, né, de voltar para a essência, esse resgate do feminino, é o que Deus nos chamou para ser. Então, é um resgate, não que o masculino seja superior ao feminino e que a gente tenha esse... Eu até tenho um cuidado de fazer empoderamento feminino, porque pela nossa própria essência, nós já temos o poder. É o poder da criação, da nutrição, né? Literalmente de gerar frutos. Porém, uma fé sem obras, ela não existe, né? Ela é morta. E o Senhor nos alertou sobre isso. Então, quanto mais a gente resgata esse feminino, traz um lugar de cuidado, de beleza, é que realmente frutifica. E eu vi muito, Kirika, um momento que eu parei, assim, que eu falava sobre ser mais feminina. Mas no meu, né, imaginário, o ser feminina era um laço na cabeça, um vestido floral. Mas a feminilidade vai muito além desse estereótipo. Vem dos hábitos, vem do caráter em Deus, da gente se entregar na palavra. Que foi justamente algo que até uma das nossas líderes, né, a Carol, trouxe para mim. Que era tempo de ser menos Marta e mais Maria. A gente até conversou. O que isso significa? Maria é aquela que escolhe a boa parte. É aquela que derrama o perfume. É aquela que escolhe passar tempo com Deus. Enquanto Marta está sempre corrida, atarefada, preocupada com as tarefas, o checklist. Quantas vezes nós não estamos assim? A gente acha que a agenda cheia é sinônimo de poder. É tão bom parar e não ter que fazer nada. E sabe que isso, Paulinha, foi algo que eu coloquei na minha rotina quando eu estava nessa busca também. E, gente, é um processo longo. Sim. É um processo longo. Não é hoje para amanhã. Ele é longo porque tem camadas. Eu lembro que eu era essa mulher da agenda cheia. Eu até hoje uso o Google Agenda. Sim. Com certeza, sou. Mas... quando as pessoas perguntavam, querida, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu falei, nada. Não quero. Então, deixa um sábado de manhã aberto, sem nada na agenda. Não marca nada. E acorda e fala, Espírito Santo, para onde a gente vai hoje? Me surpreenda. Me surpreenda. E vai tomar um café com calma. Toma um banho com calma. Quantas vezes eu chegava do meu trabalho, tomava banho, parecia que estava lavando um porco, né? Toma um banho com calma.
acende uma vela no quarto, coloca um pijama decente, solteira, já coloca o pijama decente desde hoje. Se prepara para receber. Pô, eu me perfumo. As meninas do meu prédio, no meu prédio tem um sistema de concierge, então elas revezam para limpar meu apartamento. Hoje de manhã elas me encontraram no elevador com uma flor. Elas, nossa, que cheirosa, é a flor ou é você? Eu falei, sou eu, né? Delas, verdade, teu apartamento tá sempre cheiroso, porque eu tenho um perfume para ir pra academia, eu tenho um perfume para ir dormir, né? Eu uso um perfume, eu me perfumo para mim, eu vou deitar como a noiva de Jesus. Amém. Então, essas pequenas futilidades. Quer chamar de futilidade? Vamos chamar. Pode chamar, a gente não tem medo, né, Krika? Ir lá comprar flor. Ah, não vou comprar, pronto, vou mandar entregar em casa. Quem sabe você não vai lá, escolhe na feira as flores, volta, faz o arranjo. Quem sabe, às vezes eu falo, a mulher fala assim, eu cheguei em casa, comi só um pão de queijo, rápido. Rápido por quê? Você está correndo para onde? Exato. Por que você não passa no mercado hoje e, de repente, prepara uma sopa, coloca uma música, pica a comida, sente o cheiro da comida. Perfeito. Faz um bolo, sente o cheiro do bolo. Não faz aquilo no WhatsApp já arrumando tua agenda. Faz aquilo ali presente. Amém, Krika. E isso, né, vai trazendo. Você trouxe Quando você foi falando, me lembrou muito... Eu nem tinha estudado isso, veio agora. Por isso que veio Pedro falando com Jesus, né? Para quem iremos, se não para você que tem as palavras de vida eterna? Porque tem algumas que falam até para onde iremos. Só que muito mais de para onde iremos é para quem iremos. Então, quando você trouxe isso da corrida, às vezes tem gente que tá tão corrida que não sabe para quem e nem para onde está indo. Não. Porque não sabe, tem mulheres que não estão aprendendo a descansar e a desfrutar. E eu gosto de usar muito esse exemplo de Marta e Maria, quando uma mulher vai engravidar. E como você falou, a fé sem obras é morta. Eu não vou ser uma mulher inútil. Eu vou ser uma mulher produtiva no meu tempo de produção. E fora do meu trabalho, eu tenho outras. Eu não sou o meu trabalho. Ele não é minha identidade. Então, toda a fé... Todo milagre precedia uma ação. Perfeito. Então, uma mulher, quando engravida, ela tem o trabalho dela com o marido dela. Mas toda a formação daquele bebê no ventre dela é a parte de Deus, é a parte difícil. Ainda bem. Quando Jesus foi transformar água em vinho, no primeiro milagre dele, você acha que Jesus não podia encher 7 talhas de vinho? Só com a palavra, com o poder que ele tinha? Não, mas ele pediu para o homem uma ação. Vai lá, enche de água, eu vou tocar, vou transformar em vinho. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele poderia ter removido aquela pedra. Não, removam a pedra, removam para mim que eu vou ressuscitar. Então, a parte fácil eu faço. Que está no dia a dia, entregando um bom trabalho. A parte difícil, Deus faz. Então, o trabalho de uma mulher... Maria, ele é regado de fé e ação. Fé e ação. E é um orar e vigiar. Quantas vezes eu já quis sair desse lugar de descanso em Deus, sabendo que ele tinha o ritmo certo para o meu negócio, que também se ele me acelerasse muito, eu me perderia dele de novo. Eu sou muito valorosa para ele, ele me ama demais, ele não quer me perder. Então, às vezes, ele me freia. Às vezes ele cancela compromisso da minha agenda. E quando ele cancela, eu falo, opa, o senhor cancelou um compromisso aqui, o que está havendo? E vai ser um orar e vigiar. Essa semana mesmo eu entrei, como eu vou viajar amanhã, minha semana teve 3 dias. Ele pegou, no domingo à noite o senhor falou assim, pega a tua agenda, a gente vai riscar uns compromissos. Eu falei, então vamos. Só vamos aqui. É fazer esse planejamento. E é essa obediência, né? Perfeito. E como que a gente cria isso? Um relacionamento com Deus. Assim como estamos eu e você aqui, né? Às vezes a gente olha para Deus como se Ele estivesse no céu. Senta na mesa com Ele. Pai, o que o Senhor quer para mim para esse tempo no meu negócio? Amém. Quais são as pessoas que o Senhor quer me conectar? O que o Senhor quer trazer de novas ideias? Talvez eu possa contribuir ainda mais com o meu cliente, com aquilo que o Senhor me deu de semente.
Amém. Porque a gente, às vezes, está olhando tanto para o dinheiro, para o resultado, para a performance, que a gente deixa na mesa dons e talentos preciosos que poderiam ajudar mais o nosso cliente, né? Com A certeza. servir. Com certeza. E eu acho também que a gente se perde tanto buscando por essa validação e essa performance, que a gente tem orgulho, quando a gente entra na energia, né, mais masculina, de dizer, eu tô com uma agenda lotada, mas eu não tenho tempo para minha família. Eu digo por mim, minha família mora em Salvador. Então, teve um momento que eu olhei e orei, e eu falei, Senhor, o que é que eu tô fazendo no meu tempo? Eu tô buscando tão incessantemente um lugar que eu não tô voltando para o meu lugar, para minha essência, para minha família. E muitas vezes a gente diz que família é mais importante, saúde é mais importante, só que isso não é o que a gente vive. Isso é o que a gente está falando, mas não está sendo congruente àquilo que a gente está vivendo. Então, ser mais Maria é também esse momento de desfrute, é também esse momento de multiplicar os nossos dons, mas de uma maneira mais leve, com graça, com beleza. Porque aqui também, Cri, que eu acho que, óbvio, não é o nosso interesse colocar homens contra mulheres ou estereotipar. Vai ter um momento que a gente vai ser mais chamada a ser Marta, vão ter momentos que a gente vai ser mais chamada a ser Maria. Mas é também não sentir culpa ao ser Maria, ao precisar descansar, ao precisar se deleitar, a precisar simplesmente não fazer nada e falar, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E simplesmente com que o Senhor me guie. Que não seja mais pela força do meu braço, mas que seja pelo agir do Espírito Santo. Eu vejo que isso é lindo, isso é obediência e é aqui que moram os nossos resultados, como você falou. E eu não sei se no teu processo você passou por isso de, às vezes, marcar uma massagem e aí vem uma voz e fala, você deveria estar produzindo, Sim. você deveria estar trabalhando, fazendo a unha agora. Que negócio fútil, isso não é hora de estar aqui. Sim. Nessa voz acusadora, né? De você não pode descansar. E as melhores ideias, o tempo mais precioso que você tem de expansão mental, de entendimento da estação que você está, é no momento de Maria. Perfeito. É no momento que você está aos pés de Jesus. Perfeito. E essa performance, a gente precisa cuidar dela até nessa questão da busca de Jesus. Quantas vezes a gente vai, ora por uma hora, louva, mas às vezes a gente pode só ficar em silêncio, né? Imagina você vem aqui para o podcast e fica uma hora falando só eu. E você. Então, quando eu vou orar, buscar a resposta em Jesus, pega teu caderninho e vai conversar com ele. Fala um pouquinho, deixa ele falar. E quando a gente está acelerada, notificação no WhatsApp, a gente não consegue parar e receber a resposta. Quantas pessoas falam para mim, Cri, que eu não escuto a voz de Deus? Eu perguntei, ele não me respondeu. Eu garanto que ele já respondeu, mas a pessoa não ouviu, porque ela estava tão atribulada, tão Marta, que ela não percebeu que o Senhor já respondeu, porque Deus está mais interessado em falar com a gente do que a gente com ele. Perfeito. Ele anseia pelo momento que a gente vai parar e vai falar, Senhor, eis-me aqui, me fala, eu estou te ouvindo. Perfeito. Ele anseia por esse momento. Às vezes ele tem que derrubar nosso Instagram, derrubar nossa internet, cancelar uma programação para a gente ter esse tempo, né? Perfeito. E até o próprio burnout, como a gente está falando, é um momento desse, né? É um momento que o Senhor fala, se você não parar, eu vou te parar. Eu já te dei todos os sinais. Eu pedi para que você se olhasse, que você se cuidasse, que você se priorizasse. Porque até na palavra, Crica, tem lá, né? Ame os outros como ama a ti mesmo. Então, primeiro eu preciso me amar. Mas até o conceito de amor próprio, hoje está muito desvalidado. Como se o amor próprio fosse uma bolsa cara. Eu mereço, né? eu mereço. Eu me mimei. E não é sobre isso. É sobre os nossos
nossos hábitos, sobre o olhar de cura, um olhar mais amável para o outro, a edificação. Você está aqui, a gente se uniu, você foi a pessoa que me acolheu. Então, naquele momento, você foi Maria para mim. E é que a gente continue perpetuando isso com as nossas ações. Porque isso é estar, quando você falou, né? Eu também escuto muito isso. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu estou pedindo. Mas quanto mais relacionamento nós temos com o Senhor, mais sensíveis nós nos tornamos a ouvir o direcionamento dele. Se eu estou muito corrida, atarefada, eu não vou nem reconhecer. Ele vai me chamar, mas eu tenho tantas distrações que eu não reconheço a voz do meu pai, porque ele se tornou um desconhecido. E Deus, e ele muda, as instruções também mudam, né? Sim, sim. Então, quando eu estudei a história de Davi, ele nunca entrava numa guerra, numa nova guerra com a mesma estratégia. Ele sempre orava ao Senhor. Precioso, Cris. Ele sempre. Então, pode ser que hoje o Senhor mandou eu me mover para um lugar, mas amanhã essa instrução muda. Eu lembro que quando ele me entregou o Mulheres, Deus e Negócios, que é um projeto com mulheres no trabalho, ele me entregou no formato. E em março do ano passado, eu comecei a ter uma impressão no espírito que ele estava findando o projeto. E eu falei para minha intercessora, a estação mudou, a estratégia mudou. Deus vai findar esse formato, ele quer um novo formato. E ele mudou. Ele mudou totalmente o formato, a palavra, ele mudou tudo. Então, as direções vão mudar. Sim. Quando eu estava muito nessa performance ainda, eu queria ir lá pegar as instruções com Deus. Fazer acontecer. Peguei as instruções, tá bom, papai? Um beijo, já volto. E andar sozinha. E não, ele quer relacionamento. Relacionamento. E relacionamento com o Espírito Santo. O Senhor vai falar com você de várias formas. E para quem já tem mais intimidade, às vezes não escuta a voz de Deus, eu penso muito também que quando ele se aquieta, é porque ele quer você mais perto, né? Exato. Filha, vem mais perto, você já me conhece tanto, vem aqui mais pertinho de mim, deita como João, né? Deitou em Jesus para ouvir ele. Então, é buscar esse lugar. E é uma linha tênue, é orar e vigiai. Orai e vigiai. Vigia. Amém. Você vai entregar, quando Deus me pediu esse network, eu entregava e pegava de volta. E pedia perdão. Aí entregava de novo. E pegava de volta. Perdão, Senhor, peguei de volta de novo. Aí entregava. E quantas vezes, né, Krika? A gente faz isso. E a gente tem que ser vulnerável e falar, porque a gente também está no processo. Perfeito. Quando a gente tem esse entendimento que Deus é bom e que Ele deseja para nós o melhor, Amém. Não tem como você ter um trabalho que te tira a saúde mental, emocional, que te traz burnout. Se você está nesse lugar que tá difícil sustentar, é porque Deus não está lá. Porque a palavra diz, comigo o fardo é leve, o jugo é suave. Perfeito. Então, é a primeira coisa que eu preciso investigar. Opa, tem alguma coisa aqui que eu estou tentando segurar na força da minha mão, tentando sustentar, que requer força. Tem algo fora do lugar. Do lugar. E isso, Cri, que eu lembro que quando eu estava na dúvida, e eu questionei também os meus pastores sobre qual decisão era o meu início na fé, e era sobre relacionamento, nem era sobre trabalho. Eu recebi a mesma palavra. Deus não é um Deus de confusão, senão um Deus de paz. Então, se algo já está tirando a sua paz, é porque não é de Deus. Mas não significa que andar com Deus é tranquilo, é fácil ou indolor. Mas significa que é leve. Que meio diante do caos, se você tem a presença de Deus, você está seguro. Você está nesse lugar de desfrute, nesse lugar de descanso. Ainda que eu passe pelo vale da morte, eu sei que Ele está lá. E eu acho que é essa fé firmada. Eu vivi muito isso no ano passado. Você acompanhou um pouco, quando eu tive uma série, né, e até internações, e eu vi que mesmo diante de situações hospitalares da saúde, eu estava orando. E depois o Senhor me confirmou, você pediu uma fé sustentada. Então eu te dei situações onde você iria me provar
a sua fé. Eu costumo falar que quando a gente pede para o Senhor um corpo atlético, Ele dá para a gente um par de tênis para correr. É bem assim. E Ele é assim. Com certeza. Ele vai te trazer situações que forgem a tua fé. Por quê? Assim como um pai com uma criança. Quem é mãe aqui vai entender. O teu filho, você quer que o teu filho ande. Então, você vai colocar ele em pé, correndo o risco que ele vai cair, vai bater a cabeça, vai machucar o joelhinho dele. Mas você quer que ele ande. Então, você vai forjar ele a se desafiar. E é assim com Deus. Perfeito. Então, Ele vai forjar a gente em cada estação. Perfeito. E Ele nunca vai deixar a gente no mesmo patamar. O processo do relacionamento também existe, né? Existe na palavra a criança espiritual Sim. e a pessoa adulta. Então, você transita ali. Ainda sou criança, vou lá, só busco o Senhor quando eu quero algo, uma bênção. Então, como diz o próprio Mateus, né? Nosso líder. Não busque a bênção. Busque todos os dias o abençoador. Amém. Amém. Porque Exatamente. nele é a fonte. E eu faço uma escola, né? Que é fora do Brasil, a Bethel. E lá a gente aprendeu... essa questão de performance lá, para mim, foi muito quebrada. Sim. Porque às vezes eu vejo até essa performance no nosso relacionamento com Deus. E no Novo Testamento, a gente acessa tudo com Deus pela graça. Sim. Eu posso jejuar, eu posso orar. Ele se agrada, ele recebe. Sim. Mas eu posso ter um relacionamento tão profundo que eu falo, pai, eu queria uma caneta marrom hoje para fazer minhas anotações. Ele fala, tá aqui, tua caneta marrom. Perfeito. É um lugar de filho maduro. E hoje eu estava estudando o livro de Esther 2, lá no capítulo 2. O livro de Esther é maravilhoso para quem está buscando o feminino. Lindo. E lá, Esther, quando ela era uma órfã, Sim. sem pai, sem mãe, de uma família que viveu cativa na Babilônia. E quando ela foi acessar o castelo, ela teve um mentor lá, né? O Hegai. Hegai falou, olha, Esther, eu gostei muito de você, você vai acessar o rei. Quando você acessa o rei, todas as meninas do harém, elas podem pedir o que quiser para o rei. Mas você vai pedir coisas específicas que eu vou te falar. Então, Esther foi para a presença do rei e ela não pediu tudo o que ela queria. Ela pediu somente aquilo que agradava o rei. E ela conquistou o favor do rei. Que a gente, como Maria, possa ser assim também, né? Amém. A gente pedir para Deus somente aquilo que agrada a Deus. Sim. Perfeito. Ai, Senhor, eu quero ficar milionário. Será que é o plano do Senhor que você seja? Se for, vai ser leve. Porque a palavra diz, as minhas riquezas não acrescentam dores. Sim. As minhas bênçãos não. As minhas bênçãos trazem riqueza, não acrescentam dor. Agora, se isso não é do querer do Senhor, se talvez o Senhor quer que você seja uma mulher que tenha 5 filhos, se dedique para o ministério, seja o que Deus criou para você. Na estação. É o lugar mais seguro para uma mulher estar no centro da vontade de Deus. E essa oração eu fiz no ano passado, ela mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu falei, Senhor, qual é o meu lifestyle? Qual é a casa que o Senhor quer que eu more? Qual é o carro que o Senhor quer que eu tenha? Qual é o tamanho da empresa hoje? Quem vai ter quais funcionários? E sentei na presença dele e ele começou a me trazer qual era a vontade dele. E aí, logo em seguida, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente ora, né? Sim. Aí, logo em seguida, ele me pediu as manhãs para ele. Olha, filho, eu quero as manhãs para mim. E aí, foi um processo. Sim. De entrega, né, Cris? De entrega. Que é muito esse lugar. Eu lembro... Deixa eu só confirmar aqui. Só olhar o tempo, né? Porque se a gente se empolgar, já vi que estamos ali. Essa questão da entrega e da obediência é fundamental. Porque muitas vezes ele já te deu uma ordem e você não segue aquilo. Eu estava vendo até o filme de Saul com Davi e tem uma parte que Samuel fala para Saul: você não está no centro da vontade de Deus porque você obedeceu o momento que você temeu a Deus.
mas você não teve coragem de obedecer a ele na hora que ele te encorajou. Ou seja, na hora que ele te direcionou para algo maior, você ficou tão assolado de medo e de insegurança que você não tomou aquele outro passo. Então, tem muita mulher que tem temor de Deus, tem medo dos castigos de Deus, mas não sabe desfrutar das recompensas, do descanso, da beleza, da graça. Então, a gente precisa voltar para esse lugar de cura, como você trouxe muito bem, porque existe uma questão de identidade. A gente precisa tratar essa identidade. E quando eu estava orando, Krika, especificamente sobre o nosso Pod Bless, o Senhor me voltou numa palavra que ele tinha liberado para mim há uns 2 anos atrás, falando sobre identidade, que está lá em Isaías 54:11, que ele fala: ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consoladas, eu a edificarei com turquesas, eu edificarei os seus alicerces com safiras. Naquele momento que você olha palavras tão rebuscadas, você pode não entender. Mas ele está se referindo a Jerusalém. E Jerusalém sempre está diretamente ligada a uma mulher. Uma mulher açoitada por tempestades. Quantas mulheres não estão com a agenda cheia, não estão exaustas, não tem que dar conta, são mães solos e tem que dar conta de tudo sozinha, tem que sustentar o papel de líder na empresa e tem que sustentar o papel de líder em casa. E tudo isso é que deixa tudo mais pesado. E aí fala, e você não foi consolada. Você está num lugar de uma fé que não tem descanso. Você está lidando com a dor que é invisível, que é a exaustão, ou seja, pela força do seu braço. Mas o Senhor, ele fala, eu a edificarei com turquesas. Turquesa aqui simboliza beleza e proteção. Porque se eu estou firmada a minha identidade como filha amada de Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu protetor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Então eu posso confiar. E quando ele fala, eu a edificarei com os seus alicerces, alicerce é a base. Que é justamente o quê? A identidade. Se a minha identidade está alicerçada em Cristo, pode vir o caos que for, que eu estou no lugar seguro. E aí ela também sai desse lugar, né, de preciso fazer algo para agradar alguém, porque assim como você falou, Saul, ele desobedeceu a Deus porque ele quis agradar homens. Perfeito. Ele não soube esperar o tempo de Deus, o profeta chegar, para ele queimar o holocausto. Perfeito. Então, quando eu busco a bolsinha para agradar homens, o tênis para agradar homens, o padrão para agradar homens, dar conta de tudo, orgulho de não pedir ajuda. Amém. Muito orgulho, a gente carrega muito orgulho. Com certeza. Então, se eu busco isso para agradar homens, para ter uma capa, eu jamais vou conseguir ser quem Deus me criou para ser. A gente tem que tirar muitas máscaras, né? Como a Amã teve que tirar a armadura. A da mulher forte, deu conta. E às vezes isso começa com o simples fato de aceitar ajuda e de se submeter a Deus. Porque uma mulher que não se submete ao masculino, a um homem, ao pai, ao marido, não se submete a Deus. Perfeito. Não se submete. Ela ainda vai querer fazer na força do braço dela. E tem aquele livro, né, As 5 Formas do Amor, que é presente, toque físico, não sei se todo mundo conhece. Eu costumo falar que a forma do amor do Senhor, de Deus, é a obediência. Amém. Ele quer filhos obedientes. E é sempre fácil, difícil. Faz o fácil, que ele faz o difícil. Amém. Ele faz o difícil. E é lindo isso que você trouxe. Confirma, inclusive, a palavra que ele me deu para criar a minha empresa agora, que está lá em Colossenses 3:23. Façam tudo com amor como para o Senhor e não para os homens. Porque se eu me desvio tentando agradar, a gente sempre vai estar com aquela frustração de atender diversas expectativas, de ser validada. Isso nunca vai acontecer. Se nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, quem somos nós? E aí você sempre vai estar num lugar de eu não sou boa o suficiente, eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais. E eu estava lendo até um livro não, eu estava lendo um texto que trouxe a história de Lia.
Porque Lia, ela ficava naquela disputa para ter Jacó e a moeda de troca dela passou a seus filhos. Quanto mais ela dava filhos, Nossa, forte. né, ela achava que ela ia receber o amor. Então, por que que a gente está usando o desempenho, a performance, como moeda de troca para recebermos amor? Porque, no fundo, todas estamos buscando pelo amor. Então, curem essas feridas, mas busquem a resposta no Senhor. E não necessariamente o meu caminho vai ser o mesmo da Krika, que vai ser o mesmo da Vicky, que vai ser... Não existe. O Senhor tem caminhos diferentes, porque somos mulheres diferentes. E eu acho que o que a gente está trazendo aqui é que não existe um único caminho para a feminilidade. Não é o estereótipo, não é uma régua traçada, mas é você voltar para a sua essência, para aquilo que Deus te chamou para ser. Exato. E aí fazer essa oração para o Senhor. Senhor, Perfeito. o que o Senhor tem para mim? Perfeito. Que é diferente. E aí, quando ele revelar, talvez você vá desagradar homens. Talvez eu desagrade a minha mãe fazendo várias faculdades, porque a realidade dela foi diferente. Talvez eu desagrade um chefe, que eu vou pedir demissão. Talvez eu desagrade uma amiga, porque eu já não vou mais sair com ela para os lugares que eu saía antes. Eu vou ter que sustentar Perfeito. esse não. E às vezes até ser preenchida do amor de Jesus, sustentar, não receber a validação externa. Sustentar. Perfeito. Sustentar às vezes eu não posso fazer. Sustentar. Sustentar não ser amada, não ser aprovada. E quando alguém vem e fala algo sobre mim, eu sempre falo, ela está falando isso, mas o que Jesus fala de mim? O que Jesus fala de mim? Amém. Jesus está na palavra, né? Que eu sou amada, que eu sou guardada, que eu sou cheia, que eu fui cheia do Espírito Santo para levar a palavra. Amém. E está tudo lá, está tudo na palavra. E isso de obedecer, o permanecer, ele está muito congruente a andar em obediência. Porque muitas vezes, muitos dos nossos caminhos, né, a gente sabe que obedecer a Deus significa dizer não para outras pessoas, mesmo que sejam pessoas que a gente ame e que não entendam o nosso caminho. Mas se Deus já deu uma palavra, o sustentar isso por si só já deve ser o suficiente, porque Ele é suficiente. Ele é o alfa, Ele é o ômega. E, então, se a gente tem a nossa fé firmada nele, podem todas as outras coisas estarem contrárias, mas o nosso coração estará em Deus. Exato. Tanto é que eu tenho até um colar que é justamente Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. E muitas vezes o nosso coração na Bíblia remete à nossa mente. Porque como você trouxe, o inimigo, ele tenta atingir a nossa mente. Você não é bonita, você não é boa o suficiente, você não vai ser escolhida, você não vai viver isso. Porque ele vai tentar fazer com que a gente se afaste do lugar que o Senhor já nos colocou. E ele vai tentar trazer enganos e mentiras para que a gente duvide da nossa identidade. E aí, quando você entende sua identidade e lê a palavra, sabe que Deus fala sobre você, você se livra. Eu costumo falar que essa voz é um lobo, né? Tem um lobo que fala que você não consegue, que você não é boa, que você não é bonita, que você precisa de mais uma faculdade, mais uma bolsa para ser validada. E uma outra voz que fala que você é amada, que você é escolhida, que o Senhor tem um bom plano. Qual o lobo que ganha na mente? Aquele que você alimenta. E como que você alimenta? Na palavra. Eu tenho até uma lista de passagens da Bíblia para reafirmar a identidade. Quando eu tô, hoje não tô bem. Peraí, deixa eu ler aqui o que eu sou. Eu sou isso aqui. Perfeito. Ok, então agora dá para sair de casa. Porque senão eu vou para fora e não consigo, vou alimentar o outro lobo. E o lobo vai crescer. E o lobo vai crescer. E às vezes você já não consegue mais com aquela voz, né? Só existem duas vozes. A voz de Deus e a voz do inimigo. Perfeito. Então, qual delas você alimenta, né? Qual delas você escuta?
Inclusive, falando sobre isso de identidade, eu faço até um trabalho que é justamente de pegar os versículos que o Senhor mais fala comigo sobre identidade e declarar. Eu olho para o espelho e fico declarando aquilo para introjetar. E isso vai me blindar de outros enganos, de outras mentiras do inimigo, que pode usar, inclusive, pessoas para fazer com que a gente duvide daquilo que o Senhor já prometeu. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Se ele já colocou isso no nosso coração, mas aí a gente fica naquilo, né? Ai, eu entrego ou eu não entrego? Eu tiro a mão ou eu tento controlar? É deixar o controle. Mas isso nada tem a ver com passividade. As pessoas confundem muito, né, Cri, a fé com um lugar de passividade. E não é, mas é um lugar de obediência. Se o meu pai mandou, eu vou obedecer. Quando ele me mandar agir para a direita, eu vou agir para a direita. Quando ele me mandar silenciar, eu também vou silenciar. Porque o silêncio não é a ausência de Deus, mas é um lugar que ele chama para que você se achegue mais nele e possa ouvir a voz e o direcionamento. Exato. E isso da alicerce é muito forte, né? Você traz isso como base, ela é a base da comunicação. A identidade, ela é base. Perfeito. Sem saber o que você está comunicando, você não consegue, né? Que é esse trabalho que você traz. E mulheres que têm negócios sem identidade, a mulher não consegue precificar, ela não consegue vender. Eu, quando eu não tinha identidade, o cliente me pediu um aditivo na obra, eu não conseguia cobrar. Então, você vai indo para um lugar de sempre fazendo algo para ser aprovada. Então, realmente, começa pelo alicerce, começa com a identidade. E o alicerce com safiras e turquesas. Não é qualquer alicerce, né, Crica? E isso me chamou muito a atenção, porque várias vezes o Senhor, ele para se referir às mulheres, ele fala de joias. São mais valiosas do que rubis. Eu a edificarei com safiras, com turquesas. E tem muitas pessoas achando que as mulheres de Deus estão num lugar de inferioridade. E muito pelo contrário, até o submissa não é no lugar inferior. É dar suporte à missão, dar auxílio, dar encorajamento. E isso é uma parte fundamental e a gente tem que nutrir. Mas já estou vendo que a gente já está se aproximando do nosso fechamento. Se deixar, a gente só fica, né, Cri? E para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para as mulheres que às vezes estão tentando lutar com a força do próprio braço. O que hoje a Crica de hoje aconselharia a Crica lá de trás? O que você daria como norte do que o Senhor te ensinou? Então, como norte, vou até olhar para falar com você. Vai para a presença do teu pai e pergunta o que ele tem para você de plano. A comparação é pecado, te faz desviar do caminho que Deus já tem preparado. Ele tem um plano específico para você. Amém, que lindo! E é justamente isso, pessoal. A gente encerra lembrando que todas somos filhas amadas do Senhor e que Ele é um Pai de amor, mas também é um Pai de justiça. E precisamos estar obedientes. E não tem lugar melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quanto mais você se alicerçar aqui, na palavra do Senhor, mais respostas você vai ter. E não porque você está olhando para as recompensas, e sim porque você está olhando para aquele que tudo é, para aquele Senhor e para o seu Salvador. E a gente tem certeza que quando você buscar o seu feminino, a sua cura, mulheres curadas curam outras mulheres. E é esse chamado, a transformação que a gente quer te trazer aqui. Eu espero que tenham gostado. Agradeço muito, Crica. Foi lindo, foi incrível. A gente deixou, né, fluir. E eu fico muito honrada e muito feliz. E que a gente possa alcançar e transformar outras vidas. Amém. Obrigada. Eu que fico honrada com o convite. Você é maravilhosa.